Bom, gente, eu sou Maria Gessilane Gomes e eu sou do curso de Técnico de Informática para a Internet e eu estou tendo aula de Lógica de Programação. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é algoritmo, fluxograma, pseudocódigo, variáveis, constantes e tipo de dados. Bom, o algoritmo não é nada mais nada menos do que uma sequência lógica de passos para se chegar a um determinado objetivo. O algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Podemos pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo a uma meta específica. Um exemplo muito comum de algoritmo é a receita de um bolo, onde você vai seguir alguns passos. Bom, um exemplo muito comum é a receita de bolo, é trocar uma lâmpada, trocar o pneu de um carro. Esses são exemplos básicos de um algoritmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o fluxograma. Fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos, de ilustrações, de formas descomplicadas a transições de informações entre os elementos que os compõem. Ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza o trabalho que está sendo realizado. O tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos documentos que estão realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes desse processo. Os fluxogramas são muito utilizados em projetos de software, por exemplo, para representar a lógica interna dos programas, mas podem também ser usados para desenhar processos de negócios, que envolvem diversos atores corporativos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre variáveis. Basicamente, uma variável é um tipo de dado armazenado em computador. Chama-se variável, pois o valor contido no espaço da memória do computador varia com o tempo. Não é um valor fixo. Como sabemos, nosso computador utiliza a memória RAM para armazenar dados temporários e essa memória é utilizada também pelos nossos programas. Quando declaramos uma variável em um programa, estamos, na verdade, definindo e reservando um espaço na memória. Bom, gente, também tem os tipos de dados. Um tipo de dado nada mais é do que algo do mundo real que pode ser representado no computador. Por exemplo, os números que pertencem aos conjuntos de números inteiros, os números que pertencem ao conjunto de números reais, letras, caracteres especiais, acentuações, pontuações e palavras. A linguagem de programação, ela implementa formas de representar e manipular esses dados, que podem ser classificados em dois grupos, que é o grupo de dados primitivos e os de dados não primitivos. Os tipos de dados primitivos são os tipos básicos que devem ser implementados por toda a linguagem de programação, como os números reais, inteiros, booleanos, caracteres. Os tipos de dados não primitivos normalmente são vetores, matrizes, classes, enumerações, etc., que costumam ser mais complexos do que os tipos de dados primitivos. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre estruturas de seleção. Na ciência da computação, uma estrutura de desvio de fluxo de controle presente na linguagem de programação realiza diferentes O comando caso é utilizado para que seja possível escolher uma opção dentre várias existentes, eliminando a necessidade de se usar diversos sis, então encadeados. Isso simplifica a condição do algoritmo e facilita sua depuração e atualização. Isso simplifica o código do algoritmo e facilita uma depuração e atualização. Esse comando testa uma condição e, dependendo do resultado, executa os códigos associados. Comandos de repetição, enquanto faça. Essa estrutura repete uma sequência de comandos enquanto uma determinada condição especificada através de expressão lógica for satisfeita. Comando repita até. Esta estrutura repete uma sequência de comandos até que uma determinada condição específica através de uma expressão lógica seja satisfeita. O comando para. Para faça. Estrutura repete uma sequência de comandos um determinado número de vezes. Para faça. Esta estrutura repete uma sequência de comandos um determinado número de vezes.